Hello! Vamos fazer hoje nossa aula de revisão do Simple Past Tense, na forma afirmativa. Quando nós tivermos verbos regulares, qual é a regra? Acrescentamos ed à forma básica do verbo. Por exemplo, o verbo é to plant, é plantar. O que eu faço? Tiro to, tenho o verbo e vou acrescentar o ed. I planted the tree yesterday, que é a gravura, eu plantei uma árvore ontem. Se o verbo terminar na letra E, o que nós vamos fazer? Mesma coisa, tiro to, forma básica, dance, apenas acrescentarei D. We danced at the party last night. Dançamos na festa ontem à noite. Quando o verbo terminar em consoante mais Y, o que temos que fazer? Tiro o Y, ponho o I e acrescentamos ED. O verbo é to study. O que eu vou fazer? Tiro to, tem o verbo study, vou tirar o Y, botar o I e depois o ED. Bob studied for the exam last week. Bob estudou para a prova na semana passada. E aqui, ó, no caso de play. O caso de play é diferente, porque antes do Y tem uma vogal, então só acrescentamos ED. Temos assim, ó, tiro to, play. He played computer games after that. É só acrescentar o ED no final. Ele jogou jogos de computador depois de estudar. E quando tiver o caso do verbo, uma sílaba apenas, e ele terminar em CVC. O que é CVC? Consoante, vogal e consoante. O que eu vou ter que fazer? Repetimos a última consoante e acrescentamos o ED no final. Vamos ver? The car stopped at the traffic lights. O carro parou no sinal de trânsito. Viram como nós repetimos a última letra? Isso vai acontecer em verbos de uma sílaba, quando tiver duas sílabas, mas aí são menos os casos. Temos que estudar depois, assim, separadamente, para vocês não confundirem agora. Porque quando tiver duas sílabas, só vai ter essa regra se ele for oxítono. Vamos estudar agora os verbos irregulares. O verbo mais irregular que nós temos é o verbo to be, é o primeiro que vamos estudar. Como é que é? Todos os verbos irregulares no Simple Past, eles têm em comum o fato de não terminarem em ED. O verbo é be. Vou botar o D no final? Não. Quando o sujeito for I, eu vou usar was. Se ele for you, segunda pessoa do singular, were. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural é were. E terceira pessoa do singular, ele ou ela, was. Eu, ele ou ela, vamos usar was. Por exemplo, eu tenho Peter at home yesterday. Quero dizer que o Peter ficou em casa ontem. Qual dos dois eu vou usar? Peter é ele, então vou usar was. Peter was at home yesterday. Mary and Bob, eu tenho duas pessoas. Aqui eles estão com os coleguinhas na escola. Mary e Bob estavam na escola ontem. Como eu tenho Mary and Bob, plural, were. Mary and Bob were at school yesterday. Viram como é que é fácil? Agora, quando tivermos que fazer com outros verbos, nós sempre vamos precisar disso aqui, ó. Uma lista de verbos irregulares. Isso é apenas um trecho da lista, peguei um trechozinho com que nós vamos estudar hoje. O verbo é drink. Eu tiro to, faz de conta que esse to não existe, drink. Vou procurar o verbo para ver se tem aqui na primeira coluna. Tem escrito presente, mas deveria ser forma básica. Mas como eu colei assim mesmo, drink, procuro drink. Vou ver como é o verbo no passado. Drank. Marina drank a glass of water an hour ago. And Monica. O verbo é to ride. O que aconteceu com Monica? Ride, o passado de ride, rode. Monica rode her bike yesterday. Viram? É só procurar o verbo na primeira coluna e ver como ele se comporta na segunda. Temos esses exercícios que precisamos para botar todos esses verbos aqui, escrevendo frases no Simple Past. Precisamos primeiro de uma lista de verbos irregulares. Essa minha listinha aqui está faltando o verbo to be. Vou botar ele aqui para eu lembrar também. Então, vou procurar. O verbo é work. Procuro na lista. Não tem. Então, eu sei que ele é regular. Como é que ele vai terminar? Com ED no final. Janet worked yesterday. Jane trabalhou ontem. O verbo aqui é text.
text, mandar texto, mandar mensagem de texto. Ela mandou algumas mensagens de texto ontem. Vou procurar o verbo para ver se tem text aqui. Não, não tem. Então, vou pegar o verbo, deu no final. She texted some messages yesterday. O verbo é arrive. Não tem nem com A aqui nessa lista. Então, já sei que ele termina com ED. Como ele já tem o E, o que eu vou fazer? Só o D no final. She arrived home last night. She arrived home late last night. Ela chegou tarde em casa ontem. Quero botar aqui. Ela fez compras no supermercado antes de ir para casa. Shop é parecido com stop. Uma vogal entre duas consoantes. Repito a última letra para botar o ED. She shopped at the supermarket before going home. A thief, o verbo é grab. Vou procurar na lista, não tem. Grab também é consoante, vogal é consoante. O que eu vou fazer? A thief grabbed her bag on the street. O ladrão pegou a bolsa dela na rua. Janet, o verbo é fry. Fry termina em Y. Antes do Y tem uma consoante. O que eu vou fazer? Tiro o Y, ponho o I e o ED no final. Janet fried an egg for dinner. Janet fritou um ovo para o jantar. She also, o verbo é play. Play termina em Y, mas antes do Y é uma vogal. She also played the game before sleeping. Ela também jogou um joguinho antes de dormir. She, o verbo é to be. O be aqui, ó. Be tá bem aqui, ó. Be. Vou ver qual dos dois eu vou usar. She was at home with her husband. Ela ficou em casa com o marido. They, eles, plural, were. They were very happy yesterday. Eles estavam muito felizes ontem. Viram como é que é fácil? Só seguindo as regras. Vamos continuar nossos exercícios. O verbo é ride. Esse verbo eu já vi até na lista, já usei já. Cadê ele aqui? O ride. O passado dele é rode. I rode my bike yesterday. Eu andei com a minha bicicleta ontem. My friend on the beach last week. O verbo é swim. Vou procurar o verbo. Não preciso nem de saber o resto. Procuro aqui o verbo. Cadê o swim? Aqui, ó. O passado de swim. Swam. Muito bem. Meu amigo nadou na praia na semana passada. My friend swam on the beach last week. O verbo é sit. Vamos procurar o verbo sit. Sit, passado de sit, sat. We sat on that rock last week. Nós sentamos naquela pedra na semana passada. James fez o quê? Drink. Procurando o verbo drink. Está aqui o passado de drink, drank. James drank a Coke yesterday. James tomou uma Coca-Cola ontem. E Sheila? Sheila, o verbo é give. Vou procurar o verbo give. Está por aqui? Vamos procurar. Procurei, achei. Give, o passado de give, gave. Sheila gave me a book last week. Sheila me deu um livro na semana passada. E o verbo agora é wake. Ele está na lista. Tá aqui, ó. Wake, o passado de wake, woke. I woke up late yesterday. Eu acordei tarde ontem. Muito bem. Por hoje é só, pessoal. Na aula que vem, continuaremos. Bye!